Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados, nós estamos falando acerca da manifestação do Espírito Santo dentro da nossa vida. Então, amados, eu gostaria de chamar a vossa atenção para a palavra do Senhor. Hoje eu quero ler a palavra do Senhor com vocês. Provavelmente vocês vão ver bastante barulho. Estou com o ventilador ligado. Está muito calor em Campo Grande. Então, a palavra do Senhor, o texto básico hoje, nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Está escrito assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Muito bem, amados. Vamos tentar entender o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você deve observar a Escritura, porque a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. A Escritura, quando recebe a inspiração, ela é proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, para instruir em justiça, para fazer você ser um homem de Deus. E você sendo um homem de Deus, então você será perfeito e perfeitamente preparado para todas as boas obras. É isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, amados. Ele está falando para Timóteo: Timóteo, você precisa estudar a Escritura. Você precisa ler a Escritura. Você precisa meditar na Escritura. Você meditando na Escritura, então você será perfeito para Deus, para a obra de Deus. Você terá uma vida abundante na presença de Deus. Vamos ler, amado, livro de 2 Pedro, capítulo 3, aliás, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, até o versículo de número 21. O que o apóstolo Pedro fala acerca da presença do Espírito Santo de Deus? Então vamos ler 16 do primeiro capítulo de 2 Pedro até o versículo 21. Apóstolo Pedro diz assim: porque não seguimos fábulas. Eu já falei sobre isso, amados, que eu tenho muitas vezes lido algumas fábulas e eu tenho visto pregadores usando fábulas como pregação. Fábulas devem ser contadas como fábulas. Apóstolo Pedro diz: porque não seguimos fábulas enganosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
pois nós fôramos testemunho oculares da sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: E o meu filho amado, em quem me comprazo. E essa voz foi dirigida do céu. Ouvimos-los nós mesmos, estando ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atento como uma candeia que alumia em lugar escuro, até o dia que amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas por homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Então, amados, aqui nós vemos que o apóstolo Pedro, ele está tratando sobre o Espírito Santo. E ele traz uma palavra que no dia do batismo de Jesus aconteceu que quando Jesus foi batizado, ouve-se uma voz dos céus que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa voz que o apóstolo Pedro identifica como sendo a voz de Deus. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, só para entender, amados. Que diz: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Então, amados, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada pela nossa vontade. A vontade humana, muitas vezes, o ser humano, muitas vezes, ele tem vontade de entregar profecias para pessoas movida por um espírito humano. Mas o próprio apóstolo Pedro diz que nenhum profeta que é genuinamente profeta pode profetizar por vontade humana, pois todos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode tocar em tua alma, meu irmão, no teu espírito. O Espírito Santo pode tocar em você e trazer para você a presença gloriosa de Deus. Então, receber o Espírito, a manifestação do Espírito, ele está diretamente envolvido no processo da inspiração ou iluminação da Escritura. Se nós analisarmos o livro de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o 20, nós vamos encontrar passagem maravilhosa que estará nos orientando acerca de buscarmos a presença do Espírito de Deus. Então, a descoberta que cada cristão tem que ter de aproximar-se de Deus, amado, de estar na presença de Deus, de participar da graça do Espírito de Deus. Todos cristãos, ele deve conhecer a palavra de Deus. Tudo se
todo o princípio da nossa vida espiritual está vinculada à verdade escrita na Bíblia Sagrada. Então, a verdade, o que é verdade? A verdade não é lenda, amado. Não é fábula. Mas a verdade é o que confirma a própria presença de Deus. A Bíblia, sabiamente, ele nos mostra que precisamos nos apossar daquilo que a palavra diz acerca de nós. A palavra diz que nos foi dada autoridade. O próprio Senhor Jesus disse: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Então, esta é a verdade. É a verdade que está registrada na Sagrada Escritura. Então não existe outra verdade, pois o Espírito Santo é a inspiração divina da própria Palavra de Deus. Por mim e sempre foi claro que não podemos ter ideia ou inspiração sem a palavra inspirada, sem a palavra genuína do próprio Espírito Santo. A inspiração é o próprio Espírito Santo que traz por meio da palavra de Deus. Algumas pessoas afirmam que em alguma parte da Bíblia são inspiradas, mas outras partes não são. Eu não acredito nisso, amados. Se o Espírito Santo levou os homens a escrever a palavra de Deus, então a própria palavra, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada. Então não cabe a mim nem a você decidir que partes são inspiradas, que parte não são. Muitos livros negam o relato bíblico acerca da ressurreição de Jesus. Muitos livros negam que Jesus Cristo ressuscitou. Mas mesmo assim, afirma que Jesus Cristo é o Salvador. Isto é algo que não está de acordo com a palavra. Não tem sentido, amado. Pois Ele é o Salvador, e se Ele não ressuscitou, então não há salvação. Um Salvador morto não pode dar vida eterna a ninguém, amado. Não pode conseguir dar vida nem a si mesmo. Alguns dizem que a Bíblia é inspirada, mas as suas palavras não são. Alguns dizem que a cura divina cessou. Alguns dizem que somente os discípulos de Jesus tinham autoridade para declarar a cura divina. E isso também é algo que não faz sentido. Por exemplo, amado, se eu não uso a minha própria palavra para repreender o mal, para declarar a cura e a libertação, a Bíblia diz: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, então nós diremos para o monte: levanta-te daqui e planta-te acolá, e conforme a nossa palavra será feita. Então nós temos a unção, amado. É a unção que determina aquilo que devemos falar, que devemos pronunciar. Dentro do mundo espiritual, amado, nós precisamos usar a palavra. A palavra deve ser expressada. Para repreender o inimigo da nossa alma, precisamos usar a palavra de Deus. E eu creio que a palavra são inspirada, que toda a palavra tem poder, que Deus se manifesta em nossa vida por meio da sua palavra, que Deus fala comigo por meio da sua palavra, que Deus, Ele toca na minha alma por meio da sua palavra, e a palavra de Deus
ela é viva, é poderosa. A palavra de Deus é eficaz, amado. A palavra de Deus tem o poder de nos transformar, de nos levar a patamar muito alto, amados. A palavra de Deus é o próprio Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E é por meio da palavra de Deus que nós conhecemos a inspiração divina. É por meio da palavra de Deus que nós conhecemos o Espírito Santo. É por meio da palavra de Deus que nós conhecemos a salvação que foi nos dado gratuitamente, amados. A salvação pertence a mim e a você, desde que nós venhamos a crer e tomar posse. Não adianta você dizer que Jesus salva se você não acredita nessa salvação. Não adianta você dizer que você é servo de Deus se você não acredita que realmente você foi comprado e lavado e redimido e purificado no sangue de Cristo Jesus. Muitos um dia irão ficar decepcionados na presença de Deus, quando o próprio Senhor Jesus dirá para muitas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Porque muitos não reconhecem o sacrifício de Jesus. Querem ser salvos, querem entrar na glória, querem fazer parte da glória, querem ser reis e sacerdotes, querem proclamar o poder de Deus, mas não querem entrar pelo caminho da vida, pois o caminho da vida é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não diz que ninguém vai ao Pai, ele diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, porque Ele e o Pai é um só. Ele e o Pai e o Espírito é um só. Deus é Espírito, Jesus é Espírito, e o Espírito Santo manifesta Deus para mim e para você, amados irmãos. Acredite nisso. Se você não acreditar nisso, a sua religião não vai te salvar. A tua fé pode ser até abundante, mas é uma fé incrédula. Então acredite no poder, na ressurreição de Cristo Jesus. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago para cada um de nós, nesse dia de hoje. Que o Senhor habite em tua alma, habite em teu espírito. Pai celestial, te dou graças, Senhor, por mais este dia, por mais este momento, Pai, por esta palavra que tu me concede hoje, por essa palavra, Senhor, que eu posso transmitir, Pai, por esse grupo do WhatsApp, pela rádio El Shaddai Vida, pela rádio Adonai, Pai. Abençoa cada ouvinte, Senhor, cada irmão, cada irmã, possa se fortalecer por meio da tua palavra. Manifesta o teu querer, Pai. Manifesta a tua vontade em nossa vida por meio da tua palavra. A tua palavra é espírito e vida. A tua palavra nos resgata, nos cura e nos purifica, pois a tua palavra é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele voltou para a glória, mas ele nos deu o Consolador amado, o outro Consolador que nos vivifica e nos dá a paz. Por isso eu te louvo, Pai, te agradeço. Visita o lar deste teu servo, visita o lar dessa tua serva, que me ouve nesta noite, Pai. Transforme o cativeiro de cada um, restaure a saúde, traga paz, traga alegria, Senhor, traga salvação, Pai. Nós necessitamos da tua presença, nós necessitamos, Senhor, do teu poder. Queremos ser servo do Senhor, edificado, ramificado pelo poder da tua graça. Por isso te louvo e te glorifico, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.